Já começar a nossa entrevista com o professor Luiz Felipe Tuon, porque o professor Luiz Felipe até vou pegar aqui, olha, o professor Luiz Felipe vai falar sobre planeta versus plástico. Boa tarde, professor, já lhe dei as boas-vindas e é bom a gente entender, né, que planeta versus plástico é uma luta desigual, é uma luta injusta até. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal, muito boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando dessa conversa, desse bate-papo que é tão importante, né, nos dias de hoje. Bom, Rita, eu acho que falar um pouquinho sobre o plástico, né, existe um ponto que eu gostaria de começar dizendo que nós dependemos do plástico, né, para revolucionar o desenvolvimento do planeta. A gente não pode negar que o plástico, ao longo dos últimos 50, 60 anos, foi um diferencial que facilitou muito a vida e o crescimento das sociedades humanas, né? Mas é verdade, sim, que você falou, esse crescimento foi desenfreado e se tornou uma injustiça mesmo. O planeta realmente perdeu, né? A sociedade humana que eu falei realmente perdeu para o plástico, né? Hoje a gente sabe que existe mais, não sei se vocês conhecem esse dado, né? Existe mais plástico nos oceanos do que peixes, né? Existem ilhas pelo Pacífico, pelo Atlântico, que são completamente tomadas por plástico, né? Há uma ilha, se eu não me engano, no Peru, onde há um resíduo plástico gigante. A ilha inteira é tomada por resíduo plástico e tudo mais. Mas então, aqui no Brasil nós tínhamos também a Ilha das Flores, que era um lixão a céu aberto. Perfeitamente, perfeitamente. Então, a gente percebe que esse uso desenfreado e sem, né, o devido controle nessas décadas que se passaram, acabaram tornando o tempo atual, né, a nossa geração atual aqui, com um problema imenso, né? A gente sabe que há vários usos para o plástico, mas o que fazer agora, né, com esse resíduo todo disperso pelos oceanos, pelas florestas, pelo solo, né? Isso é realmente algo bastante preocupante. Então, eu gosto muito de dizer que o Dia da Terra, né, esse dia, 22 de abril, desde 1970, né, que já existe essa comemoração, ele é um momento importante para nós lembrarmos que este é o único planeta que a gente conhece que suporta a vida, né? E, portanto, é inteligente que a gente não destrua esse único lugar que suporta a vida. Eu e você talvez não estaremos aqui, né, num futuro, né, estou falando de 100, 200 anos para o futuro, mas as próximas gerações estarão e merecem ter o mesmo direito de sobreviver nesse planeta que a gente está tendo agora. Não só os seres humanos, né? Se a gente parar para pensar também, os animais e as plantas, e aí eu como biólogo, né, eu sempre preciso lembrar disso, todos os seres vivos do nosso planeta têm o mesmo direito de morar aqui, porque este é o único planeta conhecidamente que suporta a vida. Mas o egoísmo do homem faz com que ele ache que é só ele, só para ele, tudo dele. Perfeito. Egoisticamente, né, nós esquecemos dessas outras espécies e né, toda essa destruição ambiental que acontece e aconteceu nos últimos anos levaram ao desaparecimento, né, tristemente ao desaparecimento de uma alta porcentagem de espécies, tanto de vegetais, mas principalmente de animais. E o plástico faz parte disso, né? A luta contra o plástico, ela não está só em casa, ela não está só nas cidades, nas grandes cidades. Ela está também, como eu falei, né, nos oceanos, em que animais, né, se alimentam de plástico. Foi encontrada há poucos dias atrás uma baleia, né, morta na praia, e ao fazer a autópsia, né, no intestino dela, existia diversidades e diversidades de plásticos de vários tamanhos e formas distintas, e ela acabou morrendo intoxicada. Professor, então, esse tipo... Você como biólogo, desculpa até interromper, você falou da baleia, eu me lembrei que hoje, além daquilo que se vê, né, e que faz mal aos animais, porque eles confundem um plástico boiando como se fosse uma alga, enfim, um plástico como se fosse um alimento. Existem também os microplásticos que ficam soltos na água e muitos, achando que é plâncton, acabam se alimentando também, intoxicando o seu organismo e entupindo, né, as vias normais de alimentação. Quer dizer, não são só aquilo que se vê, aquilo que não se vê também é poluidor, né?
Perfeitamente. Até porque essas micropartículas, né, elas acabam não sendo visualizadas, então os animais não têm muita escolha, né? Muitos deles acabam se alimentando por vias, são chamados filtradores, né? Animais que acabam filtrando a água, né, pelas brânquias ou pelos próprios dentes, e obviamente, essas micropartículas, elas não param no fio, elas acabam entrando e vão afetar as vias respiratórias e as vias digestivas. Nós vamos continuar, né, com esse tema, professor. Eu tenho que ir para o intervalo, você vai comigo, mas a gente volta, claro, já. Nós estamos conversando com o professor Luiz Felipe Tuon, que é formado em Biologia pela Unicamp, com extensão em Astrobiologia pela USP. Também possui graduação em Pedagogia, pós-graduação em Educação Ambiental. Já é professor há 20 anos e atua na área de coordenação pedagógica há 11 anos. E atualmente é coordenador pedagógico do ensino médio da Unidade Brasil do Colégio Oficina do Estudante. E, com certeza, esse tema de hoje em uma escola é riquíssimo, não é, professor? Nossa, é um tema que a gente aborda bastante aqui com os alunos em nossas redações, né? Principalmente com as crianças, né? Eu fico mais com os adolescentes, mas com o pessoal do fundamental também. Existem projetos, né, em andamento, inclusive aqui na escola, porque a gente sabe, né, que o grande objetivo para que essas gerações futuras possam viver num ambiente um pouco mais limpo de plástico, né, é estimulá-los e ensiná-los e educá-los. Acho que, até fazendo um parênteses, né, a educação nesse sentido é o melhor caminho mesmo para que os adolescentes possam ter ou desenvolver boas estratégias, né? Mas eu pensei aqui, né, eu fiz uma listagem aqui, né, de alternativas que podemos promover e estimular os alunos, né? Como, por exemplo, o uso de materiais biodegradáveis e compostagem, né? É uma coisa que não é muito costumeira. As pessoas têm em casa, né, materiais de compostagem, mas isso evita que a gente compre muitas vezes alguns produtos em mercados e quitandas que acabam, né, necessariamente vindo com plástico. E se você em casa tem ali um bom cuidado com plantas, uma composteira, é facinho de fazer e você consegue obter ali verduras, legumes bem simples, que evita que você vá para um mercado e traga junto com plástico, né? Reduzir o consumo, investir em reciclagem, né, os famosos R's, né, da educação ambiental, né, reutilizar, reciclar, reusar. Então tem vários verbos aí, né? Ressignificar, perfeito. Então tem várias atitudes que podem ser tomadas frente a crianças e adolescentes, porque eles acabam tendo, né, uma consciência um pouco mais próxima, né, do meio ambiente. É triste até, às vezes a gente conversa com os adultos, né, como nós aqui, e assim, eu por estar na educação e ser biólogo, né, então eu tenho uma relação bastante legal com a natureza e o meio ambiente. Mas a gente conversa com muitos pais e mães, a gente percebe a distância ainda que as pessoas têm, né, do meio ambiente, e às vezes esquece que o meio ambiente... Infelizmente, né, professor? Pois é, e às vezes esquece que a natureza e o meio ambiente é a fonte originária para o nosso alimento, para a nossa água, né, para tudo que a gente precisa para sobreviver dia após dia. Então, nesse sentido, né, eu também coloco aqui algumas sugestões para quem está nos assistindo, né, que nos acompanhe com trocar o descartável, né, por reutilizáveis, por exemplo, copos plásticos e garrafas plásticas, né? A gente vê em qualquer empresa, aqui na escola mesmo, infelizmente ainda tem bastante copo plástico, mas se cada aluno, se cada funcionário, né, tem uma caneca uma caneca de porcelana, de vidro, que fica ali na cozinha, e os professores aqui da gente, eles têm cada um a sua xícara, né, de vidro, então já é um passo à redução do consumo de plástico. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas é tão pouca coisa, será que realmente isso faz diferença? E aí que está o ponto, Rita, eu sempre falo isso também para meus alunos, né? Se cada um pensar que o que você faz é pouco, então o planeta realmente nunca vai mudar. Ou seja, nós precisamos pensar por nós. Você não vai mudar o mundo, nem eu, ninguém vai mudar o mundo inteiro. São 7 bilhões de pessoas no planeta. Mas se a gente mudar o nosso comportamento perante o meio ambiente, se a gente mudar as nossas atitudes, já servir de exemplo para os nossos amigos, né, para as pessoas ao nosso redor, nossa família, e nossos próximos começarem a fazer como a gente, né, evitando produtos que vêm com embalagem em excesso, né? A gente vai, de repente, em restaurantes self-service, comida rápida, né, que é tudo muito embalado, com muito plástico, e você pega aquele pacote de plástico, papel, e vai tudo para o lixo, né?
A coleta seletiva, né? A gente percebe também o quão importante é a pessoa saber dividir lá o lixo orgânico do lixo reciclável. Não sei se, né, a pauta me dá tempo de falar isso, mas a gente só consegue reciclar no mundo hoje 9%, está aproximando de 10% só de todo o plástico que já foi produzido, Rita, apenas 10% foi reciclado. Então, veja, é muito resíduo disperso pelo planeta, né? Então, não dá para a gente achar que da noite para o dia tudo isso vai ser reciclado ou reutilizado. Não, a gente precisa começar a pensar no nosso modo de vida atual, mudar esse comportamento, apoiar empresas sustentáveis, a moda sustentável, né? A moda é um dos segmentos que mais, né, suja o ambiente. Porém, me desculpe, hoje em dia existem diversas marcas que utilizam tecido reciclável, tinta que vai fazer a estampa da camiseta, a tinta ela é vegana, né? Ou seja, ela não destrói o ambiente, ela não é testada em animais, não é feita à base de plástico, muitas tintas são feitas à base de plástico também, o que é veneno também para os oceanos. Professor, então, mas tudo isso, né, acaba sendo positivo. E se nós pensarmos nessa explanação que você deu agora, nessas dicas, nessas orientações, hoje a informação ela é muito disponível. Qualquer pessoa pode acessar um Google da vida e perguntar como ajudar a salvar o planeta. Vai vir uma lista de coisas, ações sim, que podemos fazer. E podemos, claro, também propagar. Aqui no Mulher.com a gente sempre fala assim, desembalar menos e descascar mais. Essa é a regra muito aqui que a gente fala sempre. Professora, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por hoje ilustrar com o seu conhecimento o Dia da Terra aqui no Mulher.com. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa tarde para todos e até a próxima. Obrigado mesmo. E prepara mais temas aí que eu quero trazer esse tema novamente no Mulher.com. Muito obrigada. Tá ótimo, vamos junto. Um beijão, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Conversamos aí com o professor Luiz Felipe Tuon, professor de Biologia, falando sobre o Dia da Terra.